E aí, pessoal, Michel Casquel na área, novamente com vocês. Já pararam para pensar que, de vez em quando, a gente sente que o dia voa, que as horas parecem ter asas e o relógio, esse vive correndo? Pois é, parece que não é só impressão nossa. Não, um passo. Acontece que, de uns tempos para cá, nossa velha e boa terra andou dando uma aceleradinha no passo. Sim, ela está girando mais rápido. E isso, por mais que pareça coisa de filme de ficção científica, tem umas consequências bem reais, viu? Mas calma lá. Não é para sair correndo e estocar comida. A coisa é mais sutil do que parece. Vamos desvendar esse mistério juntos, sem complicação e com aquele papo reto que a gente gosta. Tamizou? A Terra está na pista de corrida. Entenda a aceleração. Olha só que doideira, nosso planeta, essa bolinha azul que a gente chama de casa, não é lá muito constante na sua rotação. É tipo um corredor que às vezes dá um gás a mais, em outras tira o pé do acelerador. E nos últimos anos ela tem dado um gás e tanto. A gente está falando de milissegundos, tá? Cada passo. Não é que o dia vai ter 20 horas de repente, mas esses tiquinhos de tempo a menos já acendem umas luzinhas de alerta para os cientistas. É como se a Terra estivesse numa dieta rigorosa, perdendo uns gramas de tempo a cada rotação. Quem diria, né? Nosso planeta fitness. Para ter uma ideia, teve dia aí que foi o mais curto da história, tipo um piscar de olhos cósmico. A gente nem percebe, claro, porque a diferença é mínima, mas para o pessoal que monitora o tempo com uma precisão de dar inveja, isso é um baita acontecimento, Prates. É como se o planeta tivesse com pressa de chegar em algum lugar, sabe? Uma pressa danada. Que nem a gente quando está atrasado para o trabalho e o ônibus não chega nunca. Passo. Só que no caso da Terra, não tem ônibus. É ela mesma que está no comando do volante. Antes de continuarmos, quero pedir um favor a vocês. Clica no like e compartilhem nosso vídeo. Assim conseguimos trazer novos conteúdos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal para receber notificações de novos conteúdos. Por que que a Terra resolveu acelerar? Os segredos por trás da velocidade, os brilhos. Agora, a pergunta que não quer calar: por que diabos a Terra resolveu pisar no acelerador? Não tem um botão de turbo que a gente possa apertar, né? A verdade é que a coisa é bem mais complexa e envolve uma série de fatores que juntos dão esse empurrãozinho na nossa casa. É como um grande quebra-cabeça cósmico, onde cada peça influencia o movimento da outra. Um dos grandes maestros dessa orquestra de movimentos são as marés. Sim, aquelas mesmas que a gente vê na praia, subindo e descendo, cada passo. A Lua, nossa vizinha mais próxima, tem uma influência danada na Terra. E essa interação gravitacional mexe com a rotação do planeta. É como se a Lua estivesse puxando e empurrando a Terra. E isso, ao longo do tempo, causa pequenas variações na velocidade. É um cabo de guerra invisível, mas super poderoso. Outro fator importante é o que acontece lá dentro da Terra, no seu núcleo derretido. Pensa num ovo cozido que você gira. Se o ovo estiver mole por dentro, ele gira de um jeito. Se estiver duro, gira de outro. Para a Terra, é tipo esse ovo, mas com um núcleo líquido que se move. E esses movimentos internos, essas correntes de magma, também influenciam a rotação. É como se o coração da Terra estivesse batendo mais forte, e isso se reflete lá fora, que não para por aí. Que a própria crosta terrestre, essa camada fininha onde a gente pisa, também tem sua parcela de culpa. Terremotos, movimentos das placas tectônicas, tudo isso pode causar pequenas deformações na Terra, e essas deformações, por sua vez, afetam a rotação. É como se a Terra estivesse se contorcendo um pouquinho. E cada contorção muda um tiquinho a sua velocidade. É um balé geológico, mas com consequências no tempo. Até mesmo o derretimento das geleiras pode ter um papel nisso. Quando o gelo derrete, a água se redistribui pelo planeta. E essa mudança na massa pode influenciar a rotação. É como um patinador no gelo. Quando ele encolhe os braços, gira mais rápido. Quando estica, gira mais devagar. Com as geleiras derretendo, está redistribuindo sua massa. E isso pode ter um efeito na sua velocidade. É a natureza dando seu show, e a gente de camarote observando tudo. O relógio cósmico e os segundos bissextos. Entenda como funciona essa dança do tempo. Passo. Agora, a parte que pode dar um nó na cabeça de muita gente: o que acontece quando a Terra resolve acelerar ou desacelerar? Afinal, a gente tem um relógio global, o tempo universal,
coordenado. Em inglês, é representado pela sigla UTC. Precisa estar em sincronia com a rotação da Terra. É como um maestro regendo uma orquestra. Todo mundo precisa estar no mesmo ritmo para a música sair perfeita. E se a Terra desafina, o maestro precisa dar um jeito. É aí que entram os famosos segundos bissextos. Então, não é a mesma coisa que ano bissexto, tá? Segundo bissexto é um ajuste que a gente faz no relógio global para compensar essas variações na rotação da Terra. É como se a gente adicionasse ou tirasse um segundo do nosso propósito, para que tudo fique certinho. Pensa num carro que está andando um pouquinho mais rápido ou mais devagar do que o limite. Para não dar multa, a gente ajusta a velocidade. Com o tempo, é a mesma coisa. Esses segundos bissextos são super importantes para manter a precisão dos nossos sistemas. Afinal, a gente vive num mundo onde a sincronização é tudo, para tal GPS, redes de comunicação, sistemas de computador. Tudo isso depende de um tempo super preciso. Se o relógio da Terra e o nosso relógio global não estiverem em sintonia, a coisa pode desandar. É como um dominó. Se uma peça cai torta, todas as outras podem ir para o chão. O mais curioso é que por muito tempo a Terra estava desacelerando. Então a gente precisava adicionar segundos bissextos para compensar, mas de uns anos para cá ela resolveu acelerar e a conversa agora é sobre a possibilidade de ter que tirar um segundo. Sim, você leu certo, um segundo a menos no seu dia. Parece pouco, mas para o mundo da tecnologia, isso é um bafafá danado. É como se a gente tivesse que pular um segundo no calendário, uma coisa meio surreal, né? Quais são os impactos no dia a dia? É para se preocupar. Tá, mas e daí? Meu dia vai ser mais curto, vou perder meu tempo de sono. Calma, gente, para nossa vida comum. Essa aceleração da Terra não faz a menor diferença. A gente não vai sentir que o dia tem alguns milissegundos a menos. É como tirar um fio de cabelo da cabeça. A gente nem percebe. O impacto é tão, mas tão pequeno, que passa batido no nosso cotidiano. Não é para se preocupar em perder a hora do almoço por causa disso, tá? Onde a coisa pega mesmo é nos sistemas de alta precisão. Pense em satélites, GPS, redes de telecomunicações, tudo que depende de um tempo exato. Para essas tecnologias, 1 milissegundo pode fazer uma diferença enorme. É como um cirurgião que precisa de uma precisão milimétrica. Qualquer desvio pode ser fatal. No mundo da tecnologia, a precisão é rainha, por exemplo, o GPS. Se os satélites e os receptores na Terra não estiverem perfeitamente sincronizados, a sua localização pode ficar toda bagunçada. Você pode achar que está na padaria, mas na verdade está no meio do mato. Brincadeira à parte, a precisão do GPS é fundamental para muita coisa, desde a navegação do seu carro até operações militares. Então, manter o tempo em ordem é crucial. Redes de computadores também são super sensíveis a essas variações. Pensa em transações financeiras, bolsas de valores, tudo o que acontece em tempo real. Se os servidores não estiverem sincronizados, pode dar um nó danado. É como uma coreografia. Se um dançarino sai do ritmo, a apresentação inteira pode ir por água abaixo. A sincronização é a alma do negócio. E o que os cientistas estão discutindo agora é se a gente vai precisar de um segundo bissexto negativo. Ou seja, em vez de adicionar um segundo, a gente vai ter que tirar um. Isso nunca aconteceu antes. E o pessoal da tecnologia já está de cabelo em pé. Imagina o trabalho para ajustar todos os sistemas do mundo para pular um segundo. É um desafio e tanto, que exige muita coordenação e planejamento. Ela é como mudar o pneu de um carro em movimento. Tem que ter muita habilidade para não causar um acidente. O futuro do tempo. Quais os desafios e soluções, tá? Essa história da Terra girando mais rápido nos mostra que o tempo, por mais que a gente ache que é uma coisa constante, é na verdade um rio que flui com suas próprias correntezas. E a gente, como bons navegadores, precisa se adaptar a essas mudanças. Os cientistas estão de olho, monitorando tudo com uma atenção de águia, para garantir que nossos relógios e nossos sistemas continuem em perfeita harmonia com o universo. Soluções para esses desafios envolvem muita pesquisa e cooperação internacional. É como um time de futebol. Cada um tem sua função, mas o objetivo é o mesmo: fazer o gol. No caso do tempo, o gol é manter a precisão e a sincronização global. E para isso, a gente precisa de mentes brilhantes trabalhando juntas, pensando em como lidar com essas surpresas que a Terra nos prega. Uma das discussões é sobre a própria necessidade
dos segundos bissextos. Será que eles ainda são a melhor solução? Ou será que a gente precisa de um sistema mais flexível que se adapte melhor a essas variações? O passo é como um debate filosófico sobre o tempo, mas com consequências bem práticas. A ciência está sempre evoluindo, e o que hoje é uma solução, amanhã pode ser um problema. E claro, a gente não pode esquecer que a Terra é um organismo vivo, com seus próprios ritmos e mistérios. A gente está aqui de passagem tentando entender um pouquinho de como tudo funciona. E essa história da rotação mais rápida é só mais um lembrete de que o universo é um lugar fascinante, cheio de surpresas e de coisas que a gente ainda nem imagina. É um convite para a gente olhar para o céu e se maravilhar com a complexidade do nosso lar. O tempo não para, mas se ajusta. Então, é isso, tá? A Terra está girando mais rápido, sim, mas não é o fim do mundo. É só mais um capítulo na longa e fascinante história do nosso planeta. Para a gente, no dia a dia, a vida segue normal, passo. Mas nos bastidores da ciência e da tecnologia, o pessoal está de olho, trabalhando para garantir que nossos sistemas continuem funcionando redondinho, mesmo com a Terra dando suas aceleradas. É a prova de que a ciência está sempre atenta, pronta para desvendar os segredos do universo e garantir que a gente continue navegando por ele com segurança e precisão. E se você ficou curioso com essa história de tempo, precisão e como a tecnologia se adapta a essas nuances, saiba que o mundo digital está sempre em movimento, assim como a Terra, para garantir que seu negócio esteja sempre à frente. Com sistemas que acompanham o ritmo do universo e da inovação, você precisa de parceiros que entendam de tecnologia de ponta. A NetAdept Technology está aqui para isso. Visite nosso site que está na descrição desse vídeo e descubra como podemos impulsionar seu futuro digital. Não deixe seu negócio ficar parado enquanto o mundo gira mais rápido. Pessoal, obrigado por nos assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.